Olá! Hoje nosso grupo vai falar sobre o mercado de bens e consumo. Mercado. O termo mercado refere-se a uma área onde ocorrem transações econômicas, ou seja, a troca de bens e serviços entre indivíduos, empresas ou outros tipos de organizações. A existência do mercado, além de ser a principal atividade econômica do ser humano, é de grande importância para o desenvolvimento da economia, da sociedade e do sistema. Na verdade, um homem sozinho não pode satisfazer suas necessidades, então ele interage com os outros para compartilhar o que ele tem que enriquece o que lhe falta. Mercado de bens. O mercado de bens e serviços tenta responder como se comporta o nível de atividades através da análise de todos os bens produzidos pela economia durante um determinado período de tempo e determina-se o chamado produto nacional. O preço desses produtos, que representa uma média de todos os preços produzidos, é o chamado nível geral dos preços. Até a década de 1930, os economistas acreditavam que as forças do mercado será responsável por equilibrar os fluxos econômicos e conduzir a economia. Utilize totalmente os recursos automaticamente. No entanto, a crise econômica que o mundo capitalista vive desde o crash da Bolsa de Nova York em 1929, resultando em uma queda acentuada nos níveis da atividade. Os aumentos do desemprego e da capacidade ociosa sugerem que os mercados sozinhos não podem tirar uma economia de uma depressão. A partir desse marco histórico, o economista britânico John Maynard Keynes desenvolveu sua teoria, que se baseia nas seguintes suposições: intervenção do governo na regulação da atividade econômica e que a economia alcance o pleno emprego a curto prazo. O governo, especialmente seus gastos, será um fator crucial para reverter a recessão e o desemprego, porque, ao aumentar os gastos totais aumentarão e, assim, os níveis de produção permitem que as empresas ocupem sua capacidade ociosa e a demanda por trabalho aumenta. Desde então, o grande paradigma da teoria macroeconômica foi a medida em que o Estado intervém na atividade econômica, ou seja, possivelmente a maior divergência entre as correntes do pensamento econômico neoliberal ou monetarista, keynesiano ou fiscalista, estruturalista e marxista são alguns exemplos. Essa parte da pesquisa econômica é chamada de determinismo, equilíbrio da renda nacional ou modelo keynesiano básico dividido no lado real, mercado de bens e serviços e mercado de trabalho, e o lado da moeda, mercado de moedas e títulos. Neste Neste capítulo, vamos discutir o lado real, em seguida, o lado da moeda. O modelo se concentra na situação econômica de curto prazo, não abordar questões estruturais e como progresso tecnológico, distribuição de renda, qualificação da força de trabalho e etc. Tratados em detalhes da teoria que o desenvolvimento econômico a longo prazo. Antes de prosseguir, porém, é necessário enfatizar novamente a diferença entre os métodos da contabilidade social e de métodos usados na teoria macroeconomia. Economia com desemprego de recursos. O modelo macroeconômico básico foi criado por Keynes a partir da crise no ano de 1930, período em que a taxa de desemprego alcançou valores elevados não só nos Estados Unidos, mas também em todos os países da Europa Ocidental. O modelo keynesiano supõe a existência de desemprego, ou seja, que a economia esteja em equilíbrio abaixo do pleno emprego, produzindo abaixo do seu potencial. Nível geral de preços constantes. Como a economia está em desemprego, não há razões para que as empresas elevem o preço de seus produtos, com um eventual aumento da demanda. Ou seja, supõe-se que as empresas
quando estimulados por um aumento de demanda dos seus produtos, procurarão elevar sua produção, e não os preços, porque estão com a capacidade ociosa e existem muitos trabalhadores disponíveis a um custo baixo. O que seria o curto prazo? O modelo básico analisa a teoria da determinação da renda, ou seja, analisa o papel das políticas macroeconômicas na estabilização do nível de atividade e emprego e do nível de preços a curto prazo. O curto prazo é definido como um período em que pelo menos um fator de produção permanece constante. Supõe-se que o estoque de fatores de produção como o capital, a mão de obra ou a tecnologia não se alteram no curto prazo. O que se modifica é apenas o grau de utilização desse estoque. Por exemplo, pode existir um estoque de 80 milhões de trabalhadores, mas apenas 10% não estão empregados. O objetivo fundamental da política econômica desse modelo é a criação de empregos para esses 10% de trabalhadores a curto prazo. Oferta agregada potencial fixada e curto prazo. A oferta agregada de bens e serviços é o quê? É o valor total da produção de bens e serviços finais colocados à disposição da coletividade num dado período. É o produto final, ou seja, o PIB. A oferta agregada varia em função da disponibilidade de fatores de produção, como o estoque de capital, o nível de tecnologia ou a mão de obra. A oferta agregada potencial refere-se à produção maximizada econômica, quando os fatores de produção estão plenamente empregados. A oferta agregada efetiva refere-se à produção que está sendo efetivamente colocada no mercado, o que pode ocorrer sem que os fatores de produção estejam sendo plenamente empregados. Ou seja, a produção pode atender à demanda desejada pelo mercado, mesmo apresentando capacidade ociosa, desemprego de mão de obra, entre outras coisas. Evidentemente, a oferta agregada efetiva será igual à potencial, quando os recursos estiverem plenamente empregados. O princípio da demanda efetiva, que seria essa equação, que o DA significa a demanda ou a procura agregada de bens e serviços, que é igual à soma dos gastos planejados dos 4 agentes macroeconômicos, que é igual ao C, que são as despesas das famílias com bens de consumo, mais o I, que são os gastos das empresas com investimentos, mais o G, que são os gastos dos governos, mais as despesas líquidas do setor externo. Lembrando que X são as importações e M as importações. Sendo assim, uma vez que a oferta agregada potencial não se altera ao curto prazo, as flutuações da demanda agregada são as responsáveis pela variação do produto e da renda nacional ao curto prazo. Esse é o chamado princípio da demanda efetiva. Além disso, numa situação de desemprego de recursos, a política econômica deve procurar elevar a demanda agregada, o que permitiria às empresas a recuperar sua produção nacional e restabelecer os níveis de emprego e renda. Embora a elevação da demanda agregada possa se dar de políticas que estimulem o consumo, o investimento privado e as exportações, Keynes enfatizava o papel dos gastos do governo para que a economia saísse mais rápida da crise de desemprego. Política fiscal, inflação e desemprego. Aqui trataremos de instrumentos de política fiscais para reduzir a inflação e desemprego. Porém, vamos tratar da política fiscal na forma pura, ou seja, vão ser aplicações tributárias sem se preocupar com implicações monetárias. Uma grande questão é como podemos reduzir o problema. Uma forma seria aproximando o produto efetivo do produto potencial da economia. Como já visto em macroeconomia básica, o assunto desemprego de recursos só vai entrar com uma preocupação quando a economia operar abaixo de seu potencial, que também será conhecido como hiato recessivo. Agora, outro impasse seria como tirar a economia do desemprego, levando em conta que a produção agregada potencial não se altera a curto prazo, ou seja, para que todo produto potencial da economia possa ser adquirido, deve
existir políticas econômicas que agem sobre os elementos da demanda agregada, que, por exemplo, poderiam ser o aumento dos gastos públicos, diminuição da carga tributária, estímulos à exportação, elevando a demanda do setor externo e também tarifa para importações. Com isso, o governo também pode aumentar a demanda agregada e manter o orçamento público, que consequentemente geraria um aumento de renda nacional de acordo com o teorema de orçamento equilibrado. Economia com inflação. O hiato inflacionário ocorre quando a demanda agregada supera a capacidade produtiva da economia, gerando uma inflação de demanda, e existem algumas políticas para tentar diminuir isso. Uma delas seria diminuir os gastos públicos, outra é a elevação da carga tributária sobre os bens de consumo para tentar frear o mercado, e a outra seria a elevação das importações, dando mais espaço para o mercado externo e, consequentemente, pressionando o mercado interno por melhores condições, melhores preços. E aí, gente, tudo bem? Os meninos me pediram para eu tentar responder uma pergunta para eles. A pergunta foi: o que é a contribuição social sobre bens e serviços? Quando eu penso em produção de bens e serviços, eu penso em dois pontos principais, que seriam as matérias-primas, que são utilizadas para produzir esses bens e, eventualmente, os serviços também, e os fatores de produção. O que são os fatores de produção? São ações que agregam valor nas matérias-primas, né? E um dos fatores de produção, não é o único, mas um dos fatores de produção é o trabalho, né? Então eu acho que quando a gente pensa em contribuição social para os bens e serviços, eu acho que o trabalho seria o que melhor se encaixa, né, dentro desse contexto. Beleza?